Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. E desde já eu conto com a sua participação e com o seu apoio em nos ajudar a compartilhar este vídeo. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, com seus contatos, com seus professores. Esse projeto é um projeto sem fins lucrativos, é um projeto de caráter pessoal e não institucional. É algo que Deus colocou no meu coração para fazer e assim procuramos fazê-lo com muito amor, com dedicação, na total dependência do Espírito Santo de Deus. E hoje estaremos estudando a lição de número 8. Nossa luta não é contra carne e sangue. A lição de hoje é uma lição muito rica no que diz respeito à batalha espiritual. A nossa luta, ela não é contra pessoas. A nossa luta não é contra instituições. A nossa luta, ela é contra as forças da maldade nas regiões celestes. Então, nós precisamos compreender quem de fato é o nosso inimigo. Precisamos ter discernimento para compreender onde está a fonte do ataque. Muitas vezes nós conseguimos ver os efeitos, mas nós não conseguimos ver a causa, o que está provocando aquele efeito. E por isso que Paulo destaca que a luta não é contra a carne e contra sangue, mas é contra os principados e as potestades da maldade nas regiões celestes. Saiba quem de fato é o seu inimigo e contra quem você está lutando ou deve lutar. A inclusão do tema no final da epístola. Nós vamos observar a carta de Paulo aos Efésios. Ele trata de vários assuntos, mas lá no final, no capítulo 6, ele vem tratar da batalha espiritual. Primeiro ele trata de doutrina, ele trata de questões teológicas, de questões práticas, e no final ele traz esta orientação com relação ao mundo espiritual que não poderia ser ignorado pelos irmãos. E é sobre isso que nós queremos falar nesse primeiro tópico. No demais, há dois extremos perigosos quando o assunto é batalha espiritual. O primeiro diz respeito ao extremismo ou radicalismo, onde todas as mazelas são atribuídas ao diabo e seus anjos. O segundo está relacionado à indiferença com as questões do mundo espiritual, como estas podem interferir diretamente nas questões relacionadas à Igreja do Senhor. Então, meu amado, eu destaco nesse primeiro tópico que, em se tratando de batalha espiritual, existem dois extremos que precisam ser evitados. Nós precisamos ter equilíbrio, ser ponderados com relação a esse tema. O primeiro é aquele tido como radical extremista. É aquela pessoa que vê demônio em tudo, é diabo em tudo. Tudo dele é o inimigo. O inimigo está furioso, o inimigo está bravo, o inimigo fez isso, o inimigo fez acolá. Então, todas as mazelas, todos os fracassos, todos os desentendimentos, discussões, a pessoa sempre vê que a fonte dela é o diabo e seus anjos. Isto é uma maneira equivocada de pensar. Porque Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Corinto,
É lá no final da carta que ele vai tratar desse assunto. Lá no final, quase que nas considerações finais, Paulo vai abordar esse assunto. A carta dele não vem tratando toda acerca desse assunto. Outro perigo é a indiferença com relação às questões do mundo espiritual. Há muitos que não acreditam que o diabo pode interferir dentro de uma igreja, que o diabo pode interferir nos trabalhos, tentando barrar o crescimento da igreja, que para ele aquilo ali é tudo uma questão humana, é uma questão natural. Ele não consegue ver, compreender que em muitos casos a frieza espiritual, a falta de oração, a falta de comprometimento dos jovens, o envolvimento da igreja, a frieza espiritual podem estar ligadas a uma batalha espiritual. Que brigas, contendas, desentendimentos, adultério, infidelidade e fornicação, tantos problemas relacionados à igreja. A fonte, ela pode ser espiritual. A igreja pode estar sofrendo um ataque espiritual. Então nós destacamos aí 2 perigos. O primeiro grupo é aquele que para eles tudo é espiritual, não tem nada humano. E o outro grupo, tudo é humano e nada é espiritual. E Paulo vem trazendo esse ensinamento para nos fazer ponderar, pensar acerca da realidade do mundo espiritual, da batalha espiritual com as trevas e como estas podem interferir diretamente no nosso dia a dia, no nosso casamento, nas nossas relações pessoais, no andamento da igreja e no crescimento da obra de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Trata-se de uma ordenança e não uma opção. A batalha espiritual com o reino das trevas é real. Ninguém, família, casamento, filhos, sociedade, instituições, governo, igreja, encontra-se isento aos ataques infernais. Tais investidas podem se dar de forma individual ou coletiva. É preciso se fortalecer no Senhor, pois o adversário não teme diploma, títulos, tempo de igreja ou soluções paliativas. Todos estão sujeitos à queda. Aqui a orientação de Paulo é a seguinte: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo ele orienta que os irmãos deveriam se fortalecer. E aqui é uma ordenança, não é uma opção. Ele está ordenando, orienta os irmãos, olha, vocês têm que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder para vocês conseguirem resistir ao ataque espiritual das hostes infernais. Eu destaco o seguinte, que a batalha espiritual com o reino das trevas, ela é um fato. Paulo traz isso. E ninguém, seja a família, seja o casamento, a relação com os filhos, a sociedade de um modo geral, as instituições, o governo e a igreja, todos eles são alvos de ataques demoníacos, de forças espirituais da maldade, que tentam destruir a família, destruir a sociedade, destruir os valores judaicos cristãos. As instituições podem estar sendo regidas por forças espirituais da maldade. Nós colocamos aí os 3 poderes: o governo, o legislativo, o judiciário e o executivo. Então, as investidas, elas podem se dar de forma individual e coletiva. Ela pode se dar de forma individual quando eu sofro um ataque de Satanás, quando eu sofro um ataque espiritual contra a minha vida, tentando me oprimir, me deprimir,
colocando uma enfermidade, colocando frieza espiritual, mas o ataque também ele pode se dar de caráter coletivo, envolvendo toda a igreja, envolvendo toda uma nação nas trevas, no ocultismo e aquela nuvem negra que paira sobre, às vezes, uma nação, uma cidade e uma região. Então, meu amado, o ataque espiritual, ele existe. E a Bíblia fala, fortalecei-vos no Senhor. Ou seja, não fique desapercebido ou indiferente. O ataque existe. É preciso fortalecer no Senhor, pois o adversário não teme diploma, títulos, tempo de igreja ou soluções paliativas. Todos estão sujeitos à queda, todos estão sujeitos ao ataque. Amém, meu querido? Então, preste muita atenção no seu casamento, na relação com seus filhos, nas relações familiares, nas questões da sociedade, essa inversão de valores, essa genealogia, ideologia de gênero, que vem perturbando a sociedade. Por trás dela, meu amado, existe uma ação orquestrada no inferno para destruir os valores e princípios de uma nação, de uma sociedade, que se tornará uma sociedade totalmente pervertida. Daí a importância do papel da igreja de pregar, anunciar, de orar e interceder pela nação, pelas instituições, pelo governo, para que haja paz e nessa paz nós possamos prosperar, educar os nossos filhos e ver o crescimento da obra de Deus. O emprego da figura de linguagem. Paulo se vale de uma linguagem humana para se referir a algo espiritual. Na sua concepção, as verdadeiras batalhas com as quais a igreja trava são de cunho espiritual. As trevas se valem de pessoas e instituições que intentarão fazer de tudo para destruir ou barrar o crescimento da igreja, ou até mesmo corromper ou neutralizar aqueles que estão inseridos no seu contexto. Paulo, ele se vale de uma linguagem, meu irmão, humana, quando ele fala, revestivos, pois, da armadura de Deus. Ali, nos tempos de Paulo, era normal ver soldados romanos trafegando, andando por todos os lados, porque Israel estava sob o domínio do Império Romano. E Paulo se vale desta linguagem para falar de uma verdade espiritual, que aquele que aceitou a Jesus e é salvo em Jesus Cristo, ele está no meio de uma batalha espiritual. Então, a linguagem de Paulo aqui, ele pega uma linguagem humana para falar de uma verdade espiritual. Isso é uma questão pedagógica. É pegar algo que a pessoa, que faz parte do cotidiano dela, e a partir daquele conhecimento da vida diária daquela pessoa, traz-se um conhecimento e uma revelação acerca do mundo espiritual. Na concepção de Paulo, as verdadeiras batalhas com as quais a igreja trava são de cunho espiritual. Então, as maiores batalhas que a igreja travava não era contra o Império Romano, não era contra os imperadores, contra os opositores. Dentro da visão de Paulo, estas forças, estas pessoas, estas instituições, elas eram manipuladas, influenciadas pelo mundo espiritual, as forças da maldade, as forças espirituais da maldade que intentavam barrar o crescimento da igreja ou destruir
a igreja, como houve na história da igreja. Por várias vezes cristãos foram mortos, assassinados, dados aos leões. Então, ao longo da história do cristianismo, muitas foram as pessoas que morreram sobre o Império Romano e vários outros impérios. E por trás dessas instituições, desses governos, desses monarcas, desses ditadores, estavam ação demoníacas, ações de espíritos da maldade nas regiões celestes. Outra questão que nós precisamos destacar, que estas forças da maldade, elas farão de tudo para barrar o crescimento da igreja, ou até mesmo corromper e neutralizar aqueles que estão inseridos no seu contexto. Satanás, meu irmão, essa batalha espiritual, há várias formas de você travar uma batalha. Uma delas é você neutralizar e corromper o seu inimigo, o seu adversário. É o que o inferno faz. Ele neutraliza o cristão dentro da igreja quando este se envolve com o pecado, quando este aceita as propostas de Satanás, quando este se entrega às suas paixões, aos deleites. Ali, meu irmão, aquele ali, ele já foi neutralizado. Então, nós precisamos compreender que muitas das tentações que nós sofremos, muitas das propostas que chegam até nós, elas têm como cunho batalha espiritual, que são forças da maldade tentando barrar, neutralizar e corromper aqueles que estão inseridos dentro do contexto da igreja. A dependência de Deus. Nesse tópico nós vamos estudar e falar acerca da necessidade de se depender de Deus. Dentro dessa batalha espiritual contra as forças da maldade nas regiões celestes, nós precisamos viver na total dependência de Deus, assim como fez Jesus, que foi guiado e conduzido pelo Espírito para travar batalhas contra Satanás e contra os demônios. É sobre isso que nós queremos falar. Me acompanhe. Somente pelo poder de Deus. Não é possível desafiar o poder das trevas com os próprios recursos. Trata-se de uma força muito mais poderosa e destrutiva. Não foram poucos que, dominados pelo espírito de arrogância e autoconfiança, que sucumbiram ante ao império das trevas. Um homem cheio do Espírito de Deus e sob sua direção pode causar um estrago muito grande no império das trevas. Assim o fez Elias, Martinho Lutero e tantos outros. Nesta batalha espiritual, nós não podemos entrar apenas com os nossos recursos, com seu diploma de faculdade, de administração, de direito, de medicina, de jornalista, como é o meu caso, com o seu curso de teologia. Diabo não tem medo de teologia humana. A gente fala do céu e ele conhece o céu com conhecimento de causa. Nós conheceremos o céu um dia. Então, nesta batalha, nós devemos depender do poder de Deus. E no mais, irmãos, revestivos do poder de Deus. Então, nós precisamos estar revestidos do poder de Deus. Porque nós poderemos cair, meu irmão. Nós podemos ser alvos de ataques satânicos para destruir a nossa vida. E eu destaco que não foram poucos homens de Deus que foram dominados pelo espírito de arrogância e autoconfiança, que acabaram sucumbindo ante ao império das trevas. Nós temos aí pregadores
homens que foram referenciais no passado. Eu não quero citar aqui nomes, mas pessoas que tiveram aí uma projeção a nível nacional, mas em dado momento eles se viram dominados pelo espírito de arrogância, soberba, prepotência, avareza, ganância e acabaram sucumbindo ante a força do império das trevas. Mas em contrapartida, um homem cheio do Espírito de Deus e sob sua direção pode causar um estrago muito grande no império das trevas, como foi o caso de Elias, que chegou a um ponto em Israel que eles não sabiam mais quem era Deus, se era Baal ou se era o Senhor. Precisou de fazer um desafio e Deus mandar fogo do céu, lamber o holocausto, aquela água que ali estava, e todo mundo gritava: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Meu irmão, esse episódio aconteceu, foi em Israel, não foi na África, não. Foi em Israel. O povo se corrompeu por completo, mas um homem cheio do Espírito e sob a sua direção, chamado Elias, fez um estrago no império das trevas ali. Outro que eu destaco é Martinho Lutero, que durante um certo período aí na história medieval, a igreja conhecida da sua época, quem se levantava contra elas, fossem instituições, governos, monarcas, eles mandavam matar. Então, Martinho Lutero, ele foi um instrumento nas mãos de Deus para destruir as forças das trevas e libertar a sociedade e o evangelho que temos hoje, a liberdade que temos hoje da Bíblia. Meu irmão, muito nós devemos a esse homem de Deus chamado Martinho Lutero, que era um homem cheio do Espírito e que andava na direção do Senhor. Que Deus levante homens como Elias, como Martinho Lutero e tantos outros como ele fez no passado. Galeria dos heróis das trevas. O império das trevas também possui seus heróis, a saber, homens e mulheres que se entregaram às trevas com o fim de destruir e corromper o gênero humano. Entre estes destacamos Jezabel, Jeroboão, Nero, Adolf Hitler, muitos cantores de vários gêneros musicais, artistas famosos da TV e dos cinemas, escritores com inspirações satânicas, cientistas e filósofos que negam a existência de Deus, bruxos, feiticeiros e satanistas. Se lá em Hebreus a Bíblia apresenta a galeria dos heróis da fé, meu irmão, nós precisamos compreender que Satanás, ele também tem os seus heróis, aqueles que lhe prestaram um grande trabalho às trevas, com o propósito de corromper e, se possível, destruir o gênero humano. Eu destaco aqui Jezabel. Jezabel, ela introduziu, por exemplo, os falsos deuses em Israel e matou os verdadeiros profetas, escapando apenas Elias. Então, Jezabel, aquela mulher, ela era uma sacerdotisa das trevas, daqueles sacerdotes pagãos, a invocação daqueles deuses que na verdade eram demônios. Essa mulher se entregou totalmente às trevas. Jeroboão, que é um outro também que introduziu a idolatria em Israel,
Nero, que matou milhões ou milhares de cristãos, que botou fogo em Roma e depois colocou a culpa nos cristãos, e muitos morreram em postes amarrados com fogo em seus corpos para iluminar como castigo. Outro, Adolf Hitler, que matou aproximadamente mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra. Temos aí muitos cantores de vários gêneros musicais, seja do rock, do pop, do funk, do hip hop, seja lá qual estilo musical, que prestaram um grande trabalho às trevas. Não quero citar aqui nomes de grupos musicais, mas que revolucionaram e corromperam, vamos dizer, o gênero humano. Artistas famosos da TV e dos cinemas. Então, Satanás, ele aí possui a galeria dos seus heróis, que dentre esses heróis aí nós encontramos escritores com inspirações satânicas, que escrevem tudo contra aquilo que a Bíblia ensina, que são contra os valores e princípios da fé judaico-cristã, cientistas e filósofos que negam a existência de Deus, que tentam explicar toda a existência, a criação, sobre a ótica do evolucionismo. E nós temos aí Darwin, que é um dos grandes heróis usados pelo diabo para corromper filósofos, pensadores, pessoas intelectualizadas que acreditam que o mundo é oriundo ou decorrente de uma evolução e não de uma criação. Nós temos aí, diante desses aí, bruxos, feiticeiros e satanistas. Então, meu irmão, fique muito atento, porque se na Bíblia tem a galeria dos heróis da fé, Satanás também tem a galeria dos seus heróis, aqueles que lhe prestaram um grande serviço. O revestimento da completa armadura de Deus. A armadura de Deus ensina-nos que todo cristão deve lutar as batalhas do Senhor dos Exércitos. Nesta batalha, não há lugar para os indecisos, os covardes ou aqueles que acreditam que é possível ficar neutro na batalha. A armadura era usada somente por soldados devidamente treinados na arte da guerra. O Senhor dos Exércitos está preparando a igreja para travar os últimos e decisivos combates contra as trevas. Eu destaco nesse ponto que a armadura de Deus, naquilo que Paulo escreve, ele fala: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus, ela nos ensina que todos nós cristãos que professamos a fé no Senhor, devemos lutar as batalhas do Senhor dos Exércitos, porque pode observar que o termo Senhor dos Exércitos está no plural. Deus possui vários exércitos, como eu já disse em outros vídeos. Os anjos é o primeiro exército de Deus, o segundo exército de Deus é a natureza, porque Deus se valeu da natureza para destruir o Egito, Deus se valeu da natureza em várias situações para alimentar profeta, Deus se valeu da natureza para transportar profeta pelo mar, como se fosse um submarino, um grande peixe. O terceiro exército de Deus é o exército de Israel, e o quarto exército de Deus é a igreja. A igreja, ela trava as batalhas do Senhor dos Exércitos. Então nós devemos nos revestir desta armadura. Eu destaco que nesta batalha não há lugar para os indecisos, os covardes ou aqueles que acreditam que é possível ficar neutro no meio dessa batalha. Meu irmão, ou você é crente ou não é.
Ou você é fervoroso, cheio do Espírito, cheio da unção, cheio de autoridade, tem discernimento do Espírito, que não é levado pelo maligno, ou então, meu irmão, nessa batalha você já foi derrotado. A armadura era usada somente por soldados devidamente treinados na arte da guerra. E eu destaco que nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus, o Senhor está levantando uma igreja poderosa, uma igreja cheia da virtude, cheia da unção, cheia de autoridade, para travar, meus irmãos, os últimos e decisivos combates contra as trevas. A igreja está travando uma batalha contra as trevas ferrenhas, são as últimas batalhas. Logo, logo, o Senhor dos Exércitos, ele estará voltando para buscar o seu povo. Então, meu irmão, não há lugar para ficar neutro em cima do muro, se envolver com pecado e estar usando de mentira na casa de Deus. É momento de você se revestir da armadura de Deus, porque só pode usar esta armadura o soldado que é devidamente treinado pelo Espírito de Deus para travar batalhas. A chegada do grande general. O arrebatamento não será uma missão de resgate de um exército ferido, abatido e sem expressão. Quando as trombetas soarem, o grande general virá pessoalmente buscar seus soldados valentes. Naquele momento, cada soldado dará o grande brado da vitória. Cada dor, cada lágrima, cada cicatriz terá valido a pena. Um único olhar de Jesus será o suficiente para nos fazer saltar de alegria, como crianças no parque. Eu destaco aqui que o grande general está voltando. E o arrebatamento, ele não será uma missão de resgate. Quando o exército está sucumbindo, o exército está morrendo, quando o exército está perdendo a guerra, está ferido, abatido e sem força para lutar. O arrebatamento não será uma missão de resgate. O arrebatamento será, meu irmão, precedido pela vinda do próprio grande general que é Cristo. Ele vai buscar uma igreja gloriosa, cheia de poder, cheia de unção, as trombetas vão soar e o grande general virá pessoalmente. Olha, ele não vai mandar o anjo Miguel, Gabriel, querubim, serafim, não. Ele virá pessoalmente por sobre as nuvens buscar os seus soldados valentes, aqueles que morreram, Paulo, Silas, Elias, Eliseu, Moisés, todos aqueles que morreram crendo na vinda do Cristo e aqueles que já partiram, que como Martinho Lutero e tantos outros heróis da fé, eles ressuscitarão, os seus corpos serão transformados e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor por sobre as nuvens. Naquele momento, cada soldado, eu e você, daremos o brado da vitória. Aleluias, glórias a Deus. Você vai gritar, você vai saltar, você vai glorificar, você vai chorar, você vai pular, você vai exaltar o nome do Senhor. Você vai dar o grande brado da vitória, porque você terá vencido o mundo, o diabo, o pecado, a sua carne e está agora, meu irmão, indo ao encontro do Senhor, o grande general. E naquele momento, cada dor, cada lágrima, cada cicatriz terá valido a pena. Naquele momento, a dor, o sofrimento, aquilo que nos aflige hoje, meu irmão, vai ser apenas uma vaga lembrança daquilo que nós enfrentamos. Tudo que passamos, valeu a pena termos passado.
Foi tudo dentro de um propósito de Deus para nos preparar para aquele tão glorioso dia. E, meu amado, um único olhar de Jesus para mim e para você naquele dia vai fazer eu e você saltar como crianças, pular como crianças de alegria quando chegam no parque de diversão. Meu irmão, eu fico imaginando a alegria quando eu olhar para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único olhar dele. Se Miriam, ela saltou de alegria, tocou pandeiro quando Deus abriu o mar vermelho, agora imagina quando a irmã Miriam, o irmão Davi que saltou quando levou a arca do Senhor, o irmão Mauro quando chegar ali na glória, meu irmão, que alegria que vai ser quando nós olharmos para Jesus, meu irmão, não tem etiqueta, não tem classe não, nós vamos quebrar o protocolo, meu irmão, nós vamos pular, nós vamos rodopiar. Quem lembra do Vampeta, quando ganhou a Copa do Mundo, que ele saiu dando cambalhota ali em Brasília, meu irmão, quando der do arrebatamento e você contemplar a face de Jesus, meu irmão, não vai ter como você controlar, você vai chorar, você vai rir, você vai adorar, você vai dar, quem sabe vai dar pirueta, vai dar cambalhota, você vai abraçar quem está do lado, você, meu irmão, vai ser um momento glorioso, um momento de festa. E o grande general está vindo para buscar os seus soldados valentes. É por isso que eu digo que nessa batalha não há lugar para os indecisos, não há lugar para aqueles que querem ficar neutros e indiferentes à batalha. Ou tu é ou não é soldado valente do Senhor, tá bom, meu irmão? Ou você tem ou não tem a armadura de Deus na sua vida. Os métodos do diabo. O Espírito Santo deseja comunicar a cada crente quais são as astutas ciladas do diabo. Muito mais que prata, ouro ou realizações pessoais, cada cristão necessita do discernimento de espíritos, pois somente assim ele saberá, pelo Espírito de Deus, como neutralizar as astutas ciladas do diabo, as quais não são percebidas pelos sentidos humanos. Daí a razão da total dependência do Espírito Santo. Paulo ele fala revestivos do poder de Deus. Então ele quer dizer revestir é algo de estar coberto, vestido, sobre a unção de Deus e a dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo, meu irmão, ele deseja comunicar a mim e a você quais são as estratégias de Satanás, onde ele está trabalhando, onde ele está construindo o seu ninho. Hoje, o que a igreja brasileira mais precisa, muito mais do que ouro, do que prata e realizações pessoais, que são formações acadêmicas, o emprego, uma empresa e dinheiro. A igreja, o cristão hoje, ele precisa mais do que nunca do discernimento de espíritos, porque somente assim ele saberá pelo Espírito de Deus como neutralizar as astutas ciladas do diabo. Então, observa, o diabo ele vem com astutas ciladas, e essas ciladas, elas não são percebidas pelos sentidos humanos, elas passam despercebidas. É o Espírito Santo que comunica, como Pedro, por exemplo, saberia que Ananias e Safira estavam mentindo. O Espírito Santo deu para ele o entendimento, falou, olha, Satanás encheu o coração deles. Então, meu querido, o Espírito de Deus deseja comunicar a você no seu casamento como você neutralizar as astutas ciladas do diabo contra a sua filha, contra o seu filho, contra o seu marido, contra a sua esposa, no seu ministério,
as quais essas ciladas, elas não são percebidas assim a princípio. Nós precisamos ter discernimento. O Espírito Santo, ele vem e comunica ao seu coração. Daí, meu irmão, a necessidade da total dependência do Espírito Santo, porque o diabo, ele muda de estratégia a todo momento. Ele traz uma investida hoje e é derrotado. O que ele faz? Ele se retira e volta no momento mais oportuno para dar continuidade ao seu projeto. Então ele muda a todo tempo. Então, meu amado, podemos dizer que Satanás é uma espécie de camaleão. Ele se adapta facilmente a cada ambiente, muda toda hora. E sem o discernimento de espírito, meu irmão, nós seremos enganados até mesmo dentro da igreja, a partir do púlpito da igreja, seremos enganados dentro da nossa casa, vamos ver os nossos filhos se perder para o homossexualismo, vamos ver os nossos filhos se perderem para as drogas, para os vícios, para o pecado, para o mundo, porque Satanás está destruindo a família e muitos crentes estão desapercebidos e desavisados. Eu sou da opinião que tem muitos pais crentes que estão educando os seus filhos e preparando para morar no inferno. Porque não lê Bíblia com os filhos, não investiga em que página de Facebook, WhatsApp, que os seus filhos estão se relacionando, as amizades dos seus filhos, esse negócio de dormir na casa da amiguinha, na casa do amiguinho, está tudo pervertido hoje, meu querido. A gente tem que ter vigilância, a gente tem que ter discernimento espiritual, para saber das estratégias e os métodos adotados pelo diabo para destruir a nossa família, contra os poderes das trevas. Nesse tópico nós vamos abordar como lutar contra os poderes das trevas. Então, a orientação de Paulo é revestivos, pois, do poder de Deus, e na força do seu, revestivos do Espírito de Deus, de toda a armadura de Deus, e na força do seu poder, para poder resistir contra todos os poderes das trevas, contra todas as astutas ciladas do diabo. Carne e sangue. As investidas de Satanás nem sempre são perceptíveis. Às vezes ele é sutil e pode causar brigas, desavenças e ódio entre as pessoas. É preciso discernimento para saber tratar a causa e não os efeitos. Muitas brigas e ódio entre irmãos são oriundas da ação demoníaca. Davi não gastou energias discutindo com seu irmão. Ele foi direto enfrentar o gigante. Aqui, carne e sangue. Carne e sangue, literalmente, está querendo dizer pessoas, está dizendo natureza humana. Paulo diz que a nossa luta ela não é contra a carne e sangue, a nossa luta não é contra pessoas. Na batalha espiritual, estando revestidos da armadura de Deus, o capacete da salvação, que vem dizer respeito à alusão sobre o discernimento do Espírito, porque ocorre na mente que o Espírito comunica com você. Quando você tem o capacete da salvação, o Espírito Santo vai te fazer compreender que muitas brigas, que muitos desentendimentos, ódio, brigas numa nação, corrupção, caos econômico, financeiro, moral e social, a fonte delas é espiritual. Ela é espiritual. Então a nossa luta, ela não é contra pessoas. Nós não temos que ter ódio de pessoas. Nós precisamos entrar no mundo espiritual, no discernimento do Espírito, para compreender de onde está vindo a fonte. E na batalha espiritual nós precisamos aprender a distinguir duas coisas: causa e efeitos. Muitas vezes nós brigamos e lidamos com os efeitos.
que a esposa nervosa, o marido estressado, o menino rebelde e tantas situações na igreja e na sociedade. Então, isso aí são os efeitos. Agora, quando temos o discernimento espiritual, nós conseguimos entender e compreender pelo Espírito a causa, o que está causando esta situação. E muitas vezes nós brigamos, guardamos ódio entre irmãos e muitas delas são oriundas de ações demoníacas. É o espírito das trevas colocando irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa e por aí vai, meu irmão. Então nós precisamos saber com quem nós estamos lidando. Separar o que é causa, que é a fonte do mal, e o efeito. O efeito são as consequências decorrentes da ação demoníaca. Eu destaco que Davi, ele não gastou energia discutindo com seu irmão que o afrontava. Quando Davi se apresentou para lutar com Golias, o irmão de Davi foi afrontar, onde você deixou aquelas poucas ovelhas? Ele foi discutir com Davi. Davi, meu irmão, ele não perdeu tempo discutindo com seu irmão, não. Ele foi direto, meu irmão, na causa do problema. Porque o irmão de Davi já estava estressado, 40 dias sendo afrontado, 40 dias sendo humilhado por aquele gigante. Então ele já estava estressado, pronto a alfinetar, irritar, atacar Davi, que era o menorzinho. Agora, Davi, ele teve discernimento seguinte, ele deu as costas para o irmão dele, não ficou discutindo, batendo boca, ele foi direto enfrentar o gigante. Minha irmã, meu irmão, no seu casamento, aprenda que você tem que enfrentar o gigante. Com a sua esposa ou com o seu marido, você tem que ter mais sabedoria, discernimento de espírito, para saber o que está acontecendo por trás daquilo ali. Não estou dizendo que toda briga, desentendimento, ela é espiritual, não, mas a gente precisa ter sabedoria e discernimento, se aquela fonte é espiritual, se é humana, se o que está gerando aquela situação, que é a situação que não é normal, a situação que é anormal. Então aí muitas vezes nós estamos gastando muita energia brigando entre si e o casal não tira tempo para buscar ao Senhor, para Deus resolver aquela situação. Davi, ele não gastou energia discutindo com seu irmão, ele foi direto enfrentar o gigante, e gigante a gente enfrenta com a armadura de Deus, tá bom, meu querido? Revestidos do Espírito Santo, cheios do discernimento de espíritos, para saber com quem de fato nós estamos lutando. Quando lutar não vale a pena. Por vezes gastamos muito tempo e energia com coisas e situações que podem ser evitadas. Há quem diga que a mais burra das batalhas é o lutar contra o gambá. Não importa qual seja o resultado, no final a pessoa sempre sairá fedendo. Pense bem antes de entrar numa luta. Davi lutou com um urso e um leão. Não há relato que ele tenha lutado com um gambá. Eu destaco aqui, meu irmão, um pouco de sátira. Quando não vale a pena lutar. Às vezes nós gastamos muita energia, muito tempo com lutas e questões que não valem a pena. Davi ia perder tempo lutar com o irmão dele, ficar batendo boca com o irmão dele. Você está me desprezando, você está me distratando, você está me desqualificando. E esse é um bate-boca entre irmãos. Davi, meu irmão, ele não foi ali discutir com o irmão, como eu já disse anteriormente. Ele vai até a fonte do problema, o que estava gerando aquele estresse do irmão dele. E eu passo aqui uma metáfora, que eu já ouvi essa metáfora antes, não é minha, é algo que eu vi, eu acho que vale a pena agregar, que a pior das batalhas, ou a mais burra das batalhas, é a batalha que nós travamos contra o gambá.
Não importa se você vai vencer o gambá, no final você vai sair todo fedido, fedorento, com odor insuportável. Então não adianta, não perca tempo lutando com coisa que não faz sentido, meu irmão. Não fica batendo boca. Tem mulher que gosta, tem mulher que é barraqueira, tem homem que é barraqueiro, gosta de uma briga, gosta de uma confusão, gosta de baixar o barraco, rodar a baiana. Então, meu irmão, a gente precisa ter sabedoria, que tem briga que não vale a pena. No final você vai sair fedido, vai sair irritado, estressado, nervoso e não vai resolver o seu problema. E observe que Davi, ele lutou com o urso, ele lutou com o leão, mas não há nenhum relato bíblico que Davi tenha lutado com gambá. Meu irmão, um homem sábio era Davi. Amém, meu irmão? Vamos tomar Davi como um referencial de guerreiro e de batalha a ser travada. Os principados e potestades. O império das trevas é bem organizado e possui hierarquia própria. Vale lembrar que Satanás, quando da sua queda, trouxe consigo uma terça parte dos anjos, muitos dos quais exerciam posições de liderança e eram hábeis na arte de liderar. Trata-se de seres com um alto grau de inteligência, força e poder, os quais já foram todos derrotados por Jesus. Eu destaco aqui quem são os principados e potestades que Paulo está lidando. Ele fala principados e potestades da maldade nas regiões celestes. Ele está se referindo aos demônios que acompanharam Lúcifer ou Satanás quando da sua queda. Então nós precisamos observar que se trata de uma hierarquia, como há em um exército. Um exército tem o general, o exército tem o sargento, tem o tenente, tem o cabo e tem o soldado. São várias as patentes, cada um com um raio de ação, cada um com o poder de liderança ou de ser liderado. E nós observamos que o império das trevas, meu irmão, ele é organizado e possui uma hierarquia própria. Quem pensa que o inferno é desorganizado está equivocado. O inferno, Satanás, o império das trevas, eles são organizados. Eu destaco que muitos dos anjos que seguiram a Lúcifer ou Satanás, eles exerciam posições de liderança no céu. Muitos exerciam e eles eram hábeis em liderar, coordenar, estabelecer estratégias. Então, nós não estamos lidando, não são com seres ignorantes, nós estamos lidando com seres com alto grau de intelectualidade ou de inteligência, com alto grau de força e poder. Então, meu irmão, os principados e potestades, nós devemos tomar a devida precaução, que nós não os enfrentamos, meu irmão, de peito aberto. Nós devemos enfrentá-los com a armadura de Deus, tá bom, meu querido? Não vá querer enfrentá-los aí no peito, na raça, na coragem, que você vai acabar perdendo a batalha, vai pagar um preço muito alto e vai trazer ainda muito sofrimento à sua vida. Trata-se de seres que foram todos derrotados por Jesus lá na cruz do Calvário, tá bom, meu querido? Satanás, os principados e as potestades, todos eles, Jesus triunfou sobre eles. E se Jesus triunfou, meu irmão, ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra elas. Todavia, nós não podemos desprezar o poder de destruição, de ação desses principados e potestades. Devemos estar revestidos da armadura de Deus. Os dominadores deste mundo tenebroso. Deus não desistiu do gênero humano, mesmo após a queda. Vivemos em um mundo que saiu fora do propósito do Criador. Todavia, em nada lhe fugiu ao controle. Em virtude do livre-arbítrio, muitos preferem se relacionar com os demônios, os quais lhe asseguram um sucesso, fama e dinheiro temporário, cujo preço lhes custará o castigo eterno.
os dominadores deste mundo tenebroso. Alguém ler esse texto vai entender que nós vivemos num mundo tenebroso, totalmente dominado pelas trevas. Meu irmão, não é bem desta maneira. Observa, Deus criou o mundo perfeito, tá bom, meu querido? Vivemos em um mundo que saiu fora do propósito do Criador. Esse mundo, ele não é a maravilha que Deus idealizou, mas eu destaco que em nada fugiu ao controle do Criador. Veja só, o Deus estabeleceu o mundo perfeito, o homem perfeito. Com a entrada do pecado, a queda do homem, Deus primeiro, ele não desistiu do gênero humano. Ele proveu um Salvador, o Messias, o Cristo, o próprio Filho, lá em Gênesis 3,15. Então, vivemos num mundo que fugiu fora do propósito do Criador. Todavia, em nada lhe fugiu ao controle. O mundo não está fora do controle de Deus. Deus, ele ainda é o Senhor do universo, regente do universo, não só do planeta Terra, mas do mundo espiritual. Por que então nós estamos aí num mundo tenebroso? Porque em virtude do livre-arbítrio que cada um possui, que Deus delegou a cada pessoa, muitos preferem se relacionar com os demônios, como eu já falei anteriormente acerca da galeria dos heróis das trevas. Eles se relacionam com os demônios. Ah, irmão Mauro, mas demônios, as pessoas se relacionam? Meu irmão, se eu me relaciono com Deus, com o Espírito Santo, eu tenho que ter certeza e convicção que há pessoas que se relacionam com as trevas. Se eu oro a Deus para que a paz ela reine no mundo, aqueles que invocam as trevas para que haja briga, doenças, mortandades, destruição sobre a face da terra. Então nós vivemos num mundo tenebroso, neste sentido. E Satanás, por que muitos se relacionam com os demônios? Porque muitos cantores, artistas famosos, pintores, escritores e tantas pessoas se relacionam com demônios, porque eles asseguram, prometem a eles e lhes asseguram um sucesso, fama e dinheiro temporário. Quando Satanás tentou Jesus, ele disse, tudo isso eu te darei. Ele estava se referindo ao mundo e não às almas das pessoas. Ele estava se referindo ao mundo. E tudo isso te darei se você prostrado me adorar. Então, ele tem direito legal de conceder àqueles que lhe servem alguma coisa. O problema é que aquilo que ele dá hoje, fama, sucesso, ele vai cobrar dessa pessoa, ou se ele será cobrado depois, porque a pessoa entrega a alma para o diabo. E o preço que elas vão pagar é o castigo eterno. Diz a história que Marilyn Monroe, aquela loira bonita dos cinemas de Hollywood, pastor Billy Graham, movido pelo Espírito Santo de Deus, esteve até o quarto do hotel onde ela se encontrava. E ele pregou para ela de Jesus, falou para ela do arrependimento, da salvação, e ela riu e zombou do pastor Billy Graham. Ela dizia que o Deus dela era o dinheiro. Meu irmão, ela rejeitou a oportunidade da salvação. Não muito poucos dias após essa oportunidade de salvação, ela foi encontrada morta. Marilyn Monroe morreu tendo a oportunidade de aceitar a Jesus. E quantos cantores, Bob Marley, que é o pai do reggae, antes de morrer, ele se converteu ao cristianismo. Ele se batizou numa igreja americana, estava acometido de câncer, se arrependeu, confessou a Cristo como Salvador, e eu acredito, tenho certeza que eu vou encontrar Bob Marley na eternidade. Então nós vivemos num mundo tenebroso, que saiu fora do propósito do Criador, mas todavia, Deus ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas, nada lhe foge ao controle. Amém? Vamos orar? Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos pelo estudo da Tua Palavra, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti.
Toma nossas vidas nas tuas mãos, cobre-nos com teu sangue e reveste-nos da tua armadura. Meu Deus, nós precisamos da armadura do Senhor, nós precisamos do discernimento de espírito para saber com que força estamos lutando. Muitas vezes nós não queremos gastar energia lutando com gambá, Senhor, porque no final nós sairemos todos fedidos. Nós não queremos lutar com as pessoas com as quais amamos, as pessoas com as quais, meu Deus, estão no nosso dia a dia. Queremos amá-las, interceder por elas. Que o Senhor venha libertar, transformar casamentos, relacionamento, pais com os filhos, filho com os pais, marido com a esposa com o marido. Meu Deus, abençoe a nossa nação brasileira, abençoe as instituições, os três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, dando-lhes, ó Pai, o temor do Senhor, a bênção do Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. E em caso de arrebatamento, eu tenho um recado para te dar. Eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Amém? Amém nada. Em caso de arrebatamento, meu irmão, minha irmã, nós nos encontraremos com o Senhor por sobre as nuvens, com o grande general. E um único olhar fará nós saltarmos de alegria e de felicidade ao contemplarmos o quanto que Jesus é lindo, Ele é maravilhoso. Se eu não te encontrar nesta vida, eu te encontro na eternidade. Fique na paz no nome de Jesus.